Podcast do Amazônia. Pouca gente sabe, mas o direito penal brasileiro foi mudado, o processo penal, a questão dos 30 anos, que tem que ter um segundo julgamento por causa do caso do teu cliente, do Bida Foi. e da Dorothy. Foi. Ali você foi notícia mundial. Eu acho que isso deve ser lembrado porque a razão não é edificante de uma religiosa, uma idosa. Então, sob qualquer aspecto, foi uma coisa terrível. Mas você é um escravo da Constituição e do capítulo do direito penal e estava lá defendendo o seu constituinte. E se tu falaste que vocês levam uma vantagem, um bônus da tribuna, desse aí foi final de Copa do Mundo. Eu te pergunto, lá quando tu... Não quando tu escutava com a tua avó, mas quando tu estudava pro vestibular, tu imaginava que tu podia atingir esse protagonismo e um caso que tu patrocinaste mudar o sistema jurídico do direito penal? Tornar-te um nome nacional, tu querendo ou não, com repercussão internacional? Nem passava pela minha cabeça. Até porque quando eu assumi esse caso da Dorothy Stang, eu era um jovem advogado em termos de inscrição. Não é? E como eu sempre falo, voltando a falar de Evandro Diniz e Silva, se hoje eu estou emprestando o meu nome, vamos dizer assim, para a vida pública, né, porque é uma função pública, estar na ordem, eu devo tudo à tribuna do júri. Evandro Diniz e Silva foi procurador-geral da República, foi ministro-chefe da Casa Civil, foi ministro das Relações Exteriores, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, longe de me comparar ao mestre, né? Longe de me comparar ao mestre, mas se ele emprestou o nome dele para a vida pública, ele deve à tribuna do júri. E a mesma coisa aconteceu comigo, resguardadas as devidas proporções, e o caso Dorothy foi um grande, dentro da minha vida profissional, me trouxe uma visibilidade enorme, sem dúvida. Não se justifica o fato de se tirar uma vida de uma religiosa e de uma idosa, só que o processo ele traz consigo uma nuance, né, da coleta de todo aquele acervo probatório e de como aconteceu o fato. Então isso a gente tem que explorar a prova documental, a prova testemunhal, o modus operandi de cada um dos envolvidos, aliar isso ao direito, se preparar para cada ato processual. Então, dentro dessa lógica toda, nós temos as nossas teses de defesa a respeito do que a gente entende de tudo que está coletado ali. Ou seja, o processo ele tem que ser julgado pelo seu conteúdo, não pela capa. É o que acontece na nossa sociedade, principalmente quando a gente fala de advocacia criminal. Não é? O processo ele tem que ser julgado pelo conteúdo. E quando tem causa de repercussão no âmbito criminal, o processo é julgado pela capa. É o princípio contra-majoritário da advocacia. E a advocacia criminal, muito mais ainda. Você tem que nadar, você tem que ter consciência de que você é contra-majoritário. Porque o processo criminal, em causa de repercussão, ele é julgado pela capa. Porque você se torna, dentro do movimento de política criminal chamado direito penal do inimigo, o seu cliente é o inimigo da sociedade e você se torna inimigo indireto. É o que Carnelucci fala num grande clássico chamado As Misérias do Processo Penal. Você senta no último degrau ali, ao lado do seu cliente. Quase que na vala. Entendeu? Então você tem que ter consciência disso. Então você tem que saber que você vai lutar contra tudo e contra todos. Então aquele julgamento que resultou na absolvição de um dos tidos como mandantes desse crime, ele trouxe uma repercussão enorme. E dentro disso, porque o Bida ele foi submetido a um primeiro julgamento. Nesse primeiro julgamento, ele foi condenado a 30 anos de prisão. Aí, naquela época, tinha um direito automático, que era disciplinado do artigo 607 do Código de Processo Penal à época, que era o protesto por novo júri. Se você tivesse uma pena maior de 20 anos, automaticamente você tinha direito a um novo julgamento. Então, eu fui para esse segundo julgamento, né? E nesse segundo julgamento, a linha de defesa ela mudou completamente. E nesse protesto por novo júri, nesse segundo julgamento, ele foi absolvido. E o crime, essa absolvição, gerou uma repercussão internacional. Eu fui entrevistado pelo Le Monde, pelo Associated Press, fui entrevistado pelo Miami Herald, até saiu no Al Jazeera a notícia desse julgamento. Fora os meios de comunicação em nível nacional. E isso, com essa repercussão, isso gerou uma movimentação dentro do Congresso Nacional. Tiraram da gaveta uma reforma no Código de Processo Penal que estava parada desde 2000.
Foi uma reforma, foi aquele texto mesmo, de aquela aprovação dentro do Congresso para amenizar a ira da sociedade que estava revoltada, vamos dizer assim, com aquela impunidade. Mas, digo aqui que a tese de defesa ela foi toda embasada no que estava ali no processo. Não é? Então, nessa reforma, extirparam do Código de Processo Penal o artigo 607, que era o protesto por novo júri. Você mudou a lei, meu irmão. Você mudou. Extirparam do CPP. Você patrocinou uma ação que acabaram com a segunda. Acabaram com o direito A automático. galera quer esquecer. Seus adversários na AB querem passar, falar só que o lado o ônus. Mas tem que tirar o chapéu. Infelizmente, na última eleição da ordem, esse processo veio à tona, mas com uma visão completamente distorcida. E nessa visão distorcida, há um desrespeito muito grande à advocacia criminal. Não, aí o tiro sai pela culatra, porque quantos criminalistas vocês são? Muita gente. Se a comunicação, se isso é feito, se tem plateia, ou se a comunicação é feita e chega nos teus pares, atinge a corporação, porque bate em todo mundo, então todo mundo se volta. É o exercício da advocacia que está sendo atacado, não é o Eduardo Imbiriba. Eduardo Imbiriba ele foi utilizado como intérprete, um operador, um instrumento, um número de... Deram a conotação de que aquela absolvição ela ocorreu por uma ação antiética da minha parte. Então, numa carreira tão bonita, numa carreira tão... repito, te considero um cara jovem, porque é óbvio que tu é jovem, um cara desportista. Teu pai tá aí, né? Tá, 83 aí. Papai também 83. Deus quiser, quem sabe a gente tem essa aventura. Eu insisto. O que tu acha, não uma satisfação pessoal, mas tu acha que tu tens mais protagonismo na tua profissão por aquele caso, pelo advogado criminal que tu és até hoje, ou por ser o atual presidente do AB Pará? Olha, dentro da Qual foi a conquista que tu vibraste? Foi mais importante pra ti? Olha, dentro da advocacia criminal não tivemos só esse processo. Não, eu sei, claro. Vários. Não, mas esse eu acho que foi o mais emblemático. Foi o mais emblemático. Foi o mais emblemático. Acabou com a segunda. Acabou. Mudou o Código de Processo Penal. E não foi só essa. E mudaram o capítulo das provas, mudaram a instrução processual, mudaram. Foi uma série de mudanças. Tá na história, velho. Dentro a reforma de 2008 do CPP. E veja só, o julgamento ele ocorreu nos dias 5 e 6 de maio de 2008. Em julho de 2008, essa reforma já estava sendo lembro, eu não sei esses detalhes, mas eu acompanhei, foi uma coisa assim, foi impactante. O atual presidente da República, eu tenho essa matéria guardada até hoje. O atual presidente da República, ele disse que queria ver o Bida condenado. Saiu numa matéria enorme nos meios de comunicação. Daqui a pouco você cruza com ele aí para Belém ou para Brasília, pelo mundo.